Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Jesus saiu da onde? De casa. Eu estou lendo na versão King James. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo, ele entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto ele realizava a semeadura, parte dela caiu na beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu num terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escuta aqui. Existem 4 tipos de pessoas. O meu trabalho, sem ser o meu trabalho ministerial, o meu trabalho, eu tenho um instituto, o Instituto Deste, e a gente trabalha com desenvolvimento humano, então a gente vive de pesquisar pessoas. Eu vivo disso. Todo dia estudo pessoas, leio livros sobre isso, vejo palestras sobre isso, faço cursos sobre isso, eu vivo disso. E existem 4 tipos de pessoas, 4 tipos de mentalidade, 4 tipos de corações. A primeira pessoa é muito comum, você conhece, talvez seja você. É aquela pessoa que se olha no espelho e fala assim: preciso ir para a academia urgente. Opa, pelo menos um se entregou aí. Eu preciso emagrecer urgente. Está falando contigo? É aí? Pegou uns 3? Eu preciso. Aí você vai. Você sabe, é tão urgente, você se olha no espelho e vê que é tão urgente que você paga o ano todo na academia. Vou pagar logo o ano todo para garantir. Vai 2 dias e desiste. É a pessoa que sabe que tem que fazer, mas não entende o porquê tem que fazer. A vida toda, eu tenho 43 anos de idade, até meus 40 anos mais ou menos, eu não cuidei de mim mesmo. Então eu comia qualquer coisa, eu dormia a qualquer horário, tinha que viajar de madrugada, eu viajava, se não tinha que não dormir, eu não dormia, tinha que jantar 1h da manhã, jantava 1h da manhã, só tem um problema, a conta chega. E aos 40 anos de idade, eu nunca tinha tido um problema de saúde, tive 2 ao mesmo tempo. Tive um problema sério nos rins e uma arritmia cardíaca. E fiquei internado e foi uma coisa terrível. E o médico chegou para mim e falou assim: eu vou te explicar o porquê você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Você vai morrer antes do tempo. Você vai ficar muito acima do peso, você vai perder completamente sua mobilidade. Isso estava gerando problemas na coluna para mim. O problema que você tem no rins pode voltar de tempo em tempo e você não vai conseguir mais trabalhar. Você isso, você aquilo. Ele falou tanta coisa que, apesar de a vida toda eu saber que eu precisava me cuidar, pela primeira vez eu entendi o porquê eu tinha que me cuidar. E eu tomei uma decisão radical. Nesse período, minha mãe faleceu. E o médico que cuidou da minha mãe, quando veio me dar a notícia, falou assim: se ela tivesse cuidado um pouco mais, ela sobrevivia. E aquilo me marcou muito. Eu falei: se eu não me cuidar, qualquer coisa pode me derrotar. Então, pela primeira vez na vida, eu fiz inscrição na academia, mas dessa vez não era para pagar e não ir, como eu já tinha feito várias vezes. Eu comprei um monte de legumes, um monte de verduras, e dessa vez não era para comprar e estragar, como eu já tinha feito várias vezes. Porque agora eu não só queria, eu entendi porque eu tinha que fazer. E comecei um processo de mudar a forma que eu pensava e entendia sobre isso. Mas talvez você é aquela pessoa que viu um filme em inglês, ou viajou para fora do Brasil, ou teve alguma experiência com um gringo, alguma coisa desse tipo, e você botou na cabeça e falou assim: eu vou aprender inglês.
Quem aqui já se determinou a aprender um idioma um dia? Quem aqui se determinou, mas não aprendeu? É a mesma coisa. Ah, agora acabou essa humilhação, vou aprender inglês. Paga o curso, paga professor, compra livro, programa Netflix para botar só em inglês. Não entende nada. Compra livro, não lê nenhum. Porque esse primeiro tipo de mentalidade é a mentalidade que recebe, mas não entende o porquê tem que fazer. O segundo tipo de pessoa, o segundo tipo de mentalidade, é a que recebe com muita alegria. Ela rapidamente entende o que precisa ser feito. E ela fala, eu vou para a academia e começa aí mesmo, uma semana eu vou aprender inglês e fica um mês mesmo no curso. Só que a terra dela está em cima de muita rocha. Então dá fruto rápido porque não cria raiz, porque não é profundo. E quando vem o primeiro sol, quando vem a primeira dificuldade, ela desiste. São como folhas na árvore que você olha a folhagem e fala, é lindo, mas no primeiro vento vai embora. Essa mentalidade também é muito comum de pessoas que se determinam a ir para a academia, se determinam a aprender o idioma, se determinam a começar um novo emprego, se determinam a abrir o próprio negócio, se determinam agora a mudar, agora eu vou melhorar meu relacionamento, agora vai acabar esse ciclo vicioso, eu vou sair desse vício, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, promete tudo, compra apostila, compra livro, faz isso, faz aquilo, dura um mês. Diferente da primeira mentalidade, que nem começa, essa começa e começa com alegria, só não fica. Por que não fica? Porque ela não consegue criar raiz. Você só consegue dar fruto em alguma coisa quando tem raiz. E raiz leva tempo, raiz exige solo preparado, raiz exige profundidade. Então tem muita gente que quer melhorar, quer aprender um idioma, quer mudar de vida, quer largar um vício, quer melhorar o relacionamento, quer isso, quer aquilo, quer aprender um instrumento, mas até a primeira dificuldade ou o primeiro vento bater, porque ela não tem raiz profunda para continuar, para insistir, para persistir, então ele desiste. Mas nós temos a terceira mentalidade, é a pessoa que escuta, sabe o que tem que fazer, entende e começa a fazer. Vai para a academia, aprende inglês, muda de vida, larga um vício, faz o que tem que fazer. Porém, as preocupações da vida vão desanimando essa pessoa. Preocupação é diferente de dificuldade. Por quê? Porque preocupação nem sempre é real. Aliás, a ciência diz que 86% das nossas preocupações nunca irão acontecer, ou seja, nós sofremos à toa. A maioria dos seres humanos sofrem por antecipação. A maioria dos seres humanos sofrem por coisas que nunca vão acontecer. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou ficar pobre. Meu Deus, eu nunca vou casar. Meu Deus, isso. Meu Deus, Jesus vai voltar e eu não casei. Jesus, você fica preocupado com um monte de coisa que nunca acontece. Se mudar o governo, eu vou cair. Se mudar não sei o que, eu vou não sei o que. Se meu pai se mudar de cidade, se eu não sei... Sempre preocupado com coisas, as preocupações da vida. Ou cuidado com as coisas materiais fazem você largar aquilo que deveria fazer. Mas nós temos a quarta mentalidade, o quarto tipo de pessoa. É sempre assim, para qualquer coisa. São esses quatro tipos de pessoas sempre. Eu estou te falando como um especialista em desenvolvimento humano, é assim que funciona. A quarta pessoa é aquela que recebe o que tem que fazer, entende e não importa o que aconteça, ela não desiste porque ela criou raiz. Se ela entra num relacionamento, é para ir até o fim. Tem dificuldades? Um monte, só não arranca, porque tem raiz. O vento bate, mas não arranca. Vem os problemas da vida? Um monte, mas ela não desiste. Por quê? Porque para ela aquela é a única opção.
Esse quarto tipo de pessoa, esse quarto tipo de mentalidade, são pessoas indesistíveis, imparáveis, que sabem o que querem, que passam por dificuldades e por aflições como qualquer um, elas só não largam o osso. Elas só não veem segunda opção, elas só querem aquilo e ponto. Os discípulos se aproximaram de Jesus, ele estava no barco, todo mundo na praia, e Jesus falando: olha, um semeador saiu a semear. E a maioria das vezes que Jesus contava os mistérios do Evangelho através de uma parábola, os discípulos depois, em particular, chamavam ele para falar: explica para a gente que a gente não entendeu. Ele já contava em formato de história. Ainda assim, os discípulos, os mais próximos de Jesus, não entendiam. Então Jesus tinha que explicar em particular muitas de suas parábolas. E no versículo 18 do mesmo capítulo 13 diz assim: portanto, atentai para o significado da parábola do semeador. Jesus vai ter que recontar, dessa vez explicando ponto a ponto para os discípulos o que era a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem um maligno, que antes ele colocou como aves, vem um maligno, arranca o que foi semeado do seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Eu não sei se você já viu um semeador semeando, mas eu já tive a oportunidade de vê-los. E é assim, ó, eles andam com uma bolsa atravessada de lado. Nessa bolsa atravessada de lado, tem muitas sementes aqui dentro. Você imagine, para você poder imaginar bem, tem um monte de milho. Já viu milho que você faz pipoca? Imagina esses milhos. O semeador está andando por um caminho, está andando por uma estrada, e nessa estrada tem um campo. Ele bota a mão na bolsa, enche a mão de sementes, por exemplo, milho, e joga. Se você fizer essa experiência, naturalmente quando você jogar, vai cair um pouco de milho aqui na ponta. Essas são as sementes que caem à beira do caminho. Ou seja, ele jogou para cair no campo, mas é natural, é gravidade. Vai cair na beira do caminho algumas. Quem são as sementes, as mentalidades, os corações, beira do caminho? São aqueles, ele explica bem, ó, que escutam a mensagem do reino, mas não a compreendem. Primeiro é importante você lembrar que essa parábola está falando para quem escuta, ou seja, a pessoa está aqui dentro. Essa mensagem não é para quem está lá fora revoltado, essa mensagem não é para quem está lá fora com o coração fechado, essa palavra não é para quem está lá fora revoltado com Deus e não quer saber de nada, essa palavra é para quem está aqui dentro escutando. Porque a Bíblia diz que ele escutou, só não entendeu. Como ele não entendeu, o inimigo vem e rouba a palavra do coração dele. Ou seja, quantas pessoas estão numa conferência como essa? Traz um pouquinho d'água, irmão. Pode ser qualquer uma, porque é urgente. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Ele se penalizou de mim. Obrigado. Ou seja, é muito importante que você saiba que existem pessoas que vêm em ambientes como esse, sentam, e quando começa o louvor, eles já fazem assim: será que vai demorar? Não, aqui hoje não, graças a Deus só tem gente aqui determinada. Mas por aí, tem gente no meio da mensagem já está olhando no Instagram assim: hoje tem debate, hein? Não aqui, em outros lugares. Ou seja, o corpo está aqui, o coração não. Então é muito fácil para o inimigo roubar a palavra que caiu, porque ele não entendeu nada. Se você perguntar para ele: o que o Tiago falou hoje? Ele fala assim: olha, eu não sei, foi forte que eu me arrepiei, mas não lembro. Eu não lembro de nada, porque não entendeu. Então, esse tipo de pessoa é muito comum. A gente chama de pessoas, mentalidade, coração, beira do caminho. A semente cai lá? Cai. Deus não nega a palavra para ninguém. Mas esse é um tipo de pessoa, e é uma estatística que não dá para mudar.
Porque a gente que estuda desenvolvimento humano, a gente sabe que é assim, mas vem a Bíblia e de uma forma milenar deixa claro, é assim. Tem aquele que vai escutar e não vai entender nada, e o inimigo na segunda-feira rouba toda a palavra que caiu no coração dela, toda a esperança que entrou, toda a alegria que estava chegando, toda a profecia que estava vindo. Porque uma pessoa que não consegue entender nada, lê livro, não lê, escuta a palavra, não lê, lê a Bíblia, fala, muito difícil ler a Bíblia. Não, é difícil qualquer coisa que dá certo na vida. Ganhar dinheiro é fácil? Ter casamento saudável é fácil? Nada que é bom é fácil, meu filho, não é só ler a Bíblia não. Está reclamando de quê? Tudo que é bom é difícil de conseguir. O que é ruim que é fácil. Ler a Bíblia, ai, dá um soninho. Qualquer coisa que você leia dá sono, não é a Bíblia não. Tem gente que diz, o inimigo bota bem um sono quando eu leio a Bíblia. Não, qualquer livro que você lê vai dar sono, porque você pensa 1000 palavras por minuto. E quando você lê, reduz para 200 palavras. Seu cérebro entra numa nova atividade cerebral muito menor e provoca sono. Por isso você tem que resistir para ler. E procurar ler em horários que você consiga resistir. Mas as pessoas que não entendem, não leem, não vêm a conferências como essa, não assistem palestras, não querem nada. Elas vão em ambiente porque não tem outro lugar. Como é que essas pessoas escutaram? Elas não tinham outro lugar para ir. O cinema está caro. A igreja também tem ar-condicionado. Ela falou, vou para a igreja, de graça. Vejo umas pessoas, às vezes tem promoção na cantina como um risoles. Às vezes até um irmão caridoso paga para mim. Eu vou para a igreja. Então ela veio porque não tinha outro lugar para ir. Então ela não consegue receber nada. Porque a semente cai, mas para o inimigo é muito fácil roubar. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender é que a partir do momento que a gente entra num lugar como esse, existe uma guerra espiritual acontecendo. O inimigo está esperando quem não está prestando atenção para ir lá pegar a palavra. Está escrito, não sei o que eu acho não. E Jesus, antes de explicar detalhadamente quem era o inimigo, chama de aves. As aves vêm e bicam, pegam aquela semente. O inimigo está aqui, ó, sobrevoando para ver quem vai pegar, quem está distraído. Aquele ali, ó, está pensando em outra coisa. Bum, toma, tira a palavra dele. Porque a palavra é a única coisa que vai te fazer prosperar 30, 60 e 100 por 1. Então o que o inimigo quer te roubar não é o que você tem agora, não. É o que Deus iria te dar daqui a pouco. Ele está roubando o teu futuro quando você não entende. Ele está mexendo com o teu destino quando você não presta atenção. Mas o segundo tipo de mentalidade, Jesus vai explicar claramente, é a semente que foi semeada em terreno rochoso. Imagine, ele pegou aqui na bolsa, está na beira ele está na estrada e joga para dentro do campo. Umas sementes caem na beira do caminho, outras caem logo no iniciozinho do campo, entre a estrada e o campo, que geralmente tem paralelepípedo, tem rocha, tem um monte de coisa. O terreno rochoso, Jesus vai explicar o seguinte, é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. É aquela pessoa que vem na igreja e fala assim, gente, que culto maravilhoso, muito bom, gente, que louvor lindo, gostei muito. A palavra foi, gente, esse pastor é demais, ele tem que pregar mais vezes, gostei muito. Ela aceita a palavra com alegria, ela adorou tudo, ela recebeu. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, então ela logo perde o ânimo. Então quem são as sementes? A mentalidade, o tipo de coração rochoso, é que vem, recebe, gosta de tudo, concorda com tudo, até a primeira dificuldade acontecer. Quando vem a primeira dificuldade, como ela caiu em terreno rochoso, ela não conseguiu criar raízes. Então, para ela, a adoração é só um arrepio, é só uma música bonita. A palavra não é uma semente, a palavra é uma motivação para a semana. Ai, que motivação forte para a semana. Não, é a palavra de Deus que vai te levar para a eternidade. É muito mais do que uma motivação da semana. Então, ela não consegue aprofundar em tudo que está recebendo, porque ela não tem raiz em si mesmo. Jesus explica assim.
sou nascido e criado no Evangelho. As músicas que nós cantamos aqui hoje, que o Asaf cantou, são músicas que nos levavam à adoração há 30 anos atrás, ou mais, por aí. Ou seja, a gente veio crescendo e à medida que fomos crescendo em ambientes como esse, a gente foi fortalecendo e criando raízes. Eu quero ver arrancar uma pessoa dessa do Evangelho. Eu quero ver arrancar a palavra do coração de uma pessoa que a coisa mais importante para ela é escutar a palavra, é louvar ao Senhor, é viver ao lado de Deus, é ler a palavra. Eu quero ver arrancar a semente que vai germinar 30, 60 e 100 por um da vida desse. Mas nós temos o terceiro tipo de mentalidade e coração. O terceiro tipo de pessoa está aqui. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Repare que todos ouviram a palavra. Vou repetir, eles não estão lá fora, eles estão aqui. Cuidado, eles estão aqui dentro. Aquele que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. É aquela pessoa que sabe que o melhor lugar para estar é a igreja. É muito melhor estar na igreja do que na boate. Ele sabe disso. Mas quando o evangelho vai enraizando, vai exigindo mudança. Quando a palavra vai entrando, exige que você abandone muitas coisas, inclusive o amor ao dinheiro. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Inclusive as preocupações da vida, porque as preocupações são inimigas da fé. Ou você acredita ou você se preocupa. Os dois ao mesmo tempo é impossível. Ou eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, ou eu estou preocupado com o boleto de amanhã. Os dois não dá. Ou eu acredito que Ele é meu provedor, meu Senhor, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que faz, aquele que realiza o impossível, ou eu estou pensando se terça-feira eu vou resolver meu problema ou não. Então eu acredito, eu estou aqui dentro, mas as preocupações me sufocam. É por isso que é comum você encontrar pessoas que frequentam a igreja, mas estão em depressão. Frequentam a igreja, mas têm ansiedade crônica. Frequentam a igreja, mas têm surtos. Frequentam a igreja, mas não têm fé para nada, porque vir não garante colheita. Mas receber a palavra e frutificar na palavra é a única coisa que vai te diferenciar de quem está lá fora. Aqui a gente entra no quarto tipo de pessoa, no quarto tipo de mentalidade, que eu espero que seja você. 3 pessoas receberam. Senhor, será que eles estão entendendo? Eu estou no mundo aqui, a mentalidade 1 aqui, Senhor. Estão escutando, não estão entendendo nada. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz uma grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Agora vai ter uma outra subdivisão. Parece que Deus adora categorizar as pessoas. Porque quando chega no quarto tipo de pessoa, no quarto tipo de mentalidade, ele agora vai citar 3 tipos de pessoas. Esses 3 tipos de pessoas têm a mesma mentalidade, o mesmo coração, a boa terra. Só que por algum motivo, um produz 30, outro produz 60 e outro produz 100 por 1. Porque Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Está escrito assim, Mateus. Deus dá conforme a sua capacidade. Tem gente que fez tudo certo, só não tem capacidade de administrar 100, então leva 30. Tem gente que está pedindo, Senhor, me dá um emprego. Deus fala assim, se eu te dar um emprego, você larga tudo, meu filho. Eu te conheço, eu já te vi no futuro. O emprego que você quer, né?
Tem gente que não pode ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro, esquece quem deu, quem proveu. Então tem pessoas que até vão frutificar, mas não tanto que poderiam, ou não tanto que outros frutificam. Isso tudo dentro da categoria que deu certo, tá? Dentro da categoria da boa terra. Porque ser uma boa terra exige trabalho. Repete comigo, boa terra exige trabalho. Quem aqui já teve um mínimo de experiência com agricultura, sabe que para uma terra ser boa, precisa ser adubada. Então você tira a rocha, você tira o espinho, você sai da beira do caminho e prepara a terra. Ou seja, tudo que vai dar fruto teve preparação antes, porque o nível da tua preparação vai determinar o raio da tua colheita. Então pessoas que não se preparam são pessoas que nem sabem se vão colher, quanto mais quanto vão colher. O quarto tipo de mentalidade é que eu espero que nós sejamos, porque é possível que a gente se adube, se prepare, para que quando a palavra caia no nosso coração, gere fruto a 30, 60 e 100 por um. Ou seja, quando a gente escuta dizendo que nós temos que dar aos pobres, porque quem dá aos pobres empresta para Deus, a gente leva a sério. E a gente começa a separar uma parte da nossa renda para ajudar as pessoas. E não pensa em nós mesmos. Quando a Bíblia diz que se por acaso nós pecarmos, temos que nos arrepender, é quando pecar você dobrar os teus joelhos, confessar, se arrepender e abandonar. Porque você não pode dizer que nunca mais vai pecar, mas você pode fazer um compromisso com Deus que você nunca vai viver no pecado. Eu não consigo dizer nunca mais vou pecar na vida. Quem sou eu? A Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Agora, que eu vou viver no pecado, eu te dou a minha palavra. Que se eu pecar, vou me arrepender. Então, quando eu faço isso, eu estou adubando a terra. Quando eu vejo o que a palavra me diz e eu cumpro, eu estou adubando a terra. E quando eu adubo a terra, a raiz vai crescendo. A raiz vai para baixo. A raiz vai aprofundando. Vem o vento, não me derruba. Vem a tempestade, não me derruba. Vem as aflições da vida, as preocupações da vida, não me tiram do lugar. E aí, de tanto resistir, chega a hora da colheita. Chega a hora de dar certo. Chega a hora da gente receber tudo que a Bíblia nos prometeu. Tem gente que vem ao culto no domingo e na segunda acha que Deus vai cumprir todas as promessas. Não deu nem tempo para frutificar. Você nem passou ainda pelas aflições da vida. Você nem passou pelas tempestades ainda. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entre você e a tua salvação ainda tem uma perseverança no meio, meu filho. Não é aquele que perseverar por 2 anos. Não é aquele que não faltar o culto por 3 anos. É aquele que perseverar até o fim. É uma determinação do coração. E quando você determina que teu coração vai ser uma boa terra, você tem muita chance de dar resultado a 30, 60 e 100 por um. Ou seja, esse resultado, essa colheita, são coisas espirituais e naturais na tua vida. Quantas vezes eu faço algo esperando um resultado e chega 10 vezes mais? Muitas vezes já aconteceu. Eu falo, peraí, o meu esforço não foi para toda essa colheita, mas é que semente, apesar de ser uma, gera muitos frutos. Quando você planta uma semente, você não colhe outra semente. Você colhe uma árvore cheia de frutos. Não se espante com a colheita que Deus está enviando em sua direção. Porque ela é fruto da semente que caiu em boa terra. E vai frutificar 30, a 60 e a 100 por um. Agora, talvez você, vamos ser sinceros, eu já fui a terra na beira do caminho, aquela terra que escutava tudo e não entendia nada. Era muito fácil para o inimigo roubar a palavra de mim,
Porque eu estava na igreja preocupado com o jogo de futebol. Eu vou confessar para vocês, eu nasci na igreja. Então, quantos domingos, eu não sei porque a Globo passava o futebol na hora do culto. Isso é uma maldade. Então a gente ficava no culto com a cabeça no futebol. Adolescente que eu digo, né? Hoje nem insisto mais. E aí quantas vezes para o inimigo foi muito fácil roubar a palavra do meu coração. Por isso, quando o inimigo me tentava, eu caía. A palavra não estava germinando. A gente fala assim, é que a carne é fraca. Você que não está se fortalecendo. A carne é fraca, mas você pode fortalecer o teu espírito. Ou seja, se você for a pessoa, a mentalidade número 1, que é a beira do caminho, que escuta e não entende nada, muda hoje. Se você for a mentalidade de rochosa, que é quando cai, se recebe com alegria, mas não tem raiz porque bate na pedra, muda hoje. Se você é a mentalidade de espinho, que até frutifica, mas os espinhos crescem junto. As preocupações te sufocam. O afã da riqueza te sufoca. Tuas motivações erradas te sufocam. Muda hoje, porque a única terra que vai prosperar é a boa terra. É a terra adubada. É a terra que está preparada para receber a palavra. Ou seja, todos os dias eu tenho um desafio. O meu desafio é, eu escuto pregação todo dia. E agora você não precisa nem sair de casa todo dia. Tem o YouTube, eu escuto no YouTube. Pego uma palavra e boto todo dia. E quando eu paro para escutar, eu paro para escutar mesmo, para receber aquela palavra mesmo. É muito comum eu estar em casa escutando uma pregação no YouTube e no meio da mensagem eu estar chorando ou anotando alguma coisa. Porque eu preciso preparar meu coração como boa terra para receber aquela semente. E se eu planejo colher muito, a semente tem que ser plantada muitas vezes. Quanto mais você escutar a palavra, mais indesistível você vai ficar. Quanto mais você escutar a palavra, mais imparável você será. Quanto mais você escutar a palavra, menos tua família vai sofrer. Quanto mais você escutar a palavra, mais você vai prosperar. Quanto mais você escutar a palavra, menos você vai desistir no caminho. Não tem como, porque a palavra do Senhor é poder. Então não dá. Quem aqui ficou em forma treinando na academia? Você ficou em forma, você está em forma, você está sarado, sarada, treinando na academia. Tem alguém? Ninguém? Jesus, preserva teu povo. Tem um ali. Não, Gui, baixa a mão, Gui, não passa vergonha, não. Tá todo bem, não, temos alguns bens aqui, ótimo. Dá para ficar em forma treinando somente terça-feira? Sim ou não? Não dá. Dá para ficar em forma fazendo a dietinha só na segunda? E comendo qualquer coisa de terça a domingo? Dá ou não dá? Então por que você acha que vai ficar espiritualmente em forma treinando só domingo? Por que você acha que escutar a palavra no domingo é suficiente para frutificar 30, 60 e 100 por 1? E escutar a palavra não é só escutar uma pregação, não. Bota o louvor. É a palavra cantada. Às vezes você está assistindo um podcast. É uma palavra ensinada. Mas tenha contato todos os dias com a palavra. Só certifique que o teu coração é uma terra boa. Que você está adubando o teu coração todo dia através da oração. Que você está preparando a terra através do jejum. Que quando essa palavra cair, vai encontrar um solo que pode criar raízes. Porque aí, agora, a gente pode começar a falar da vitória da vida cristã. Não dá para falar que o cristão vai ter vitória sem primeiro falar da parábola do semeador. Porque você pode ser alguém que se diz cristão, vem aqui, mas as preocupações da vida não deixam a fé frutificar em você. Você se diz de Deus, mas o inimigo rouba facilmente a palavra. Você lembra-se que aquela pessoa que fala que vai fazer o curso de inglês, paga e não começa, é a mesma que vai no domingo e não presta atenção na palavra.
A pessoa que diz que vai fazer academia porque tem que emagrecer, vai na segunda e depois desiste, é a mesma que vem para a igreja e também desiste depois. Porque é o tipo de mentalidade, é o tipo de coração que ela tem. Não funciona só para a palavra, não, funciona para todas as outras coisas na vida. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que larga rapidamente tudo que se propôs a fazer. Então eu vou te dar um conselho que vai mudar a tua vida. Se você se determinar a ser uma boa terra para a palavra, todas as outras áreas da tua vida também vão andar. Quando você se determinar a fazer alguma coisa, você não vai parar no meio, você não vai mais procrastinar, porque se a tua vida espiritual se fortalecer, todas as outras áreas se fortalecem. Ou seja, Deus está te convidando hoje à noite para uma vida mais séria com Ele, onde Ele vai olhar para você e vai encontrar uma boa terra para semear a palavra. Você imagina que boa terra não é aquele que agora está fazendo tudo certo, mas aquele que está com o coração aberto para o novo. O apóstolo Paulo, quando recebeu a primeira palavra de Jesus no caminho de Damasco, não era uma boa pessoa, mas o coração dele se abriu para receber aquela palavra. Ele não entendeu na visão, ele ficou 3 dias cego, e depois Ananias e vários outros homens começaram a edificá-lo na fé. Ele começou a entender depois. Você vê que o processo de virar uma boa terra não é de um dia para o outro, não. Primeiro você escuta, não entende. Depois você entende, mas não tem raiz suficiente. Depois você até cria raiz, mas os espinhos vêm junto, você não aguenta. Até que um dia você resolve ter resultado de verdade, frutificar de verdade, servir a Deus de verdade, não negociar mais a palavra do eterno. Você decide, você toma uma decisão. Da mesma forma que eu tomei uma decisão de me cuidar depois que o médico conversou comigo, porque pela primeira vez eu entendi o porquê eu tinha que fazer. Talvez hoje você tenha que entender o porquê Deus te traz na igreja. Porque Deus deixou a palavra para você estudar. Porque Deus está fazendo você escutar essa palavra. Você tem que entender o porquê. É porque você precisa sair daqui com uma nova mentalidade, a mentalidade de boa terra. Onde toda palavra que cair nessa terra vai frutificar ou 30 vezes mais, ou 60 vezes mais, ou até 100 vezes mais. Você imagina Deus te confiar um negócio e você multiplicar 30 vezes. Vamos partir para o mínimo que Ele prometeu, 30 vezes mais. Deus te deu uma habilidade e você multiplicar essa habilidade 60 vezes. Imagina tudo que Deus confiar na tua mão, não vai voltar 2 vezes mais. Não é o dobro. É 30, 60 e 100 por 1. Não existe investimento financeiro no melhor banco do mundo que te dê esse resultado. Só o reino de Deus frutifica 30, 60 e 100 por 1. O que Deus está te convidando nessa noite é para uma mudança total, absoluta e verdadeira. É um compromisso. Não é para escutar a palavra uma vez, é para escutar a palavra todo dia. Não é para orar de vez em quando está precisando, é para ter uma vida de oração. Não é para jejuar quando você está querendo alguma coisa de Deus, é jejuar para você enfraquecer tua carne e fortalecer teu espírito semanalmente. Não é fazer do jeito que você quer, é fazer do jeito que está escrito. Não é mais viver pela tua vontade, mas pela vontade absoluta e soberana de Deus. Eu fico com medo, com temor, quando eu paro para pensar se vier uma perseguição sobre os cristãos hoje, quem fica de pé? Quem continua dizendo que é cristão? Porque para ir na igreja domingo já tem um monte de desculpa, imagina se tivesse perseguição. Se para permanecer firme na fé, você tem que cair, levantar várias vezes, imagina se tiver uma perseguição, quem vai ficar de pé? Mas Deus está chamando uma geração que o vento vai passar e ele continua de pé. A tempestade vem e ele continua de pé. Porque a raiz é profunda. Eu profetizo que as tuas raízes serão profundas no reino de Deus. Tuas raízes serão profundas no reino dos céus. Tuas raízes serão profundas no reino dos céus. Jesus ensinou essa parábola em cima de um barco.
com uma multidão na praia escutando. E ele fala, o semeador saiu a semear. O semeador tinha boa intenção. A semente era igual, a terra que foi mudando. O problema não é o semeador e o problema não é a semente, a palavra. O problema é em que terra está caindo. O semeador sempre vai semear, a palavra sempre vai dar certo, é a terra que vai determinar se vai dar fruto ou não. Ou seja, eu e você, meu filho, os nossos corações, a nossa mente, é a nossa vida que vai determinar se a palavra vai ter efeito ou não. Porque a palavra não muda, ela é imutável, ela é eterna, e Jesus também não muda. Ele é invisível, mas é real. Então saiba que a semente tem poder para dar fruto. A pergunta é se a terra está boa para receber essa semente. Se teu coração está preparado para receber o que Deus tem para te entregar hoje. Se Deus quiser te entregar um dom, você vai colocar isso para fora ou vai ficar com vergonha? Se Deus te entregar uma habilidade, você vai usar para ajudar as pessoas ou só para benefício próprio? Se Deus te der um ministério, você vai seguir o ministério ou o afã das riquezas, a vontade disso ou daquilo vai te impedir de começar o que Deus te pediu? Se Deus hoje te entregar uma semente, a pergunta é se vai frutificar. Se Deus colocar um ministério em você hoje, vai dar fruto? Se Deus te der um dom, vai dar fruto? Se Deus te der recursos, vai dar fruto? Ou você acha que Deus prospera uma pessoa para ela gastar com os próprios prazeres? Deus prospera o ser humano por vários motivos. Para que ele seja escutado, para que ele reparta com os que não têm e para que ele patrocine o reino de Deus. Ou seja, para que ele dê frutos. O que são nossos prazeres perto dos frutos que Deus quer enviar para a nossa vida? Será que você está disposto a abrir mão de algumas coisas para poder ter aquilo que Deus espera de você? Às vezes a gente está de frente para um problema. Hoje a gente está atravessando uma grande situação. A gente não sabe como vai sair disso. E Deus está olhando para você e se perguntando, será que Ele está achando que vai enfrentar isso? Porque aquilo que o homem não pode resolver, eu que resolvo. Só que para isso cair, para esse gigante ser derrubado, para essa montanha se mover, você precisa ser uma boa terra, onde a palavra frutifica 30, 60 e 100. Os milagres talvez ainda só não estejam acontecendo na tua vida, porque você não é uma boa terra. E talvez hoje seja a oportunidade para você decidir o que você quer ser. Parar de perder tempo. Parar com esses questionamentos, com essa dúvida. Abrindo brecha para tristeza, para depressão, para ansiedade. Porque quando você não sabe o que quer, o inimigo coloca o que quer em você. Essa passagem prova que o inimigo está ao nosso derredor, doido para roubar o que Deus colocou na tua vida. Ele não quer o que você tem, porque o que você tem não é tão especial não. Ele quer o que Deus vai colocar em você. Ele quer o dom. Ele quer o relacionamento. Ele quer o recurso. Ele quer o ministério. Ele quer a habilidade que Deus vai te dar. Mas se você receber a palavra como boa terra, ninguém tira o que Deus te entregou. Eu vou profetizar que ninguém, nem mesmo o inimigo, terá proximidade daquilo que Deus te entregou. Ninguém vai tirar da tua casa o que Deus te entregou. Ninguém vai tirar do teu negócio o que Deus está te dando. Ninguém vai tirar do teu ministério o que Ele está te entregando. Prepara, porque a partir de hoje, nós seremos terra que vai dar frutos 30, 60 e 100. Cada semente que cair na tua vida vai multiplicar até 100 vezes mais. É o que está escrito, não é o que eu estou falando. A palavra de Deus não mente. É o que está escrito. Vai dar certo. Agora presta atenção. Eu encerro aqui. A partir do momento que eu sou uma boa terra, e a partir do momento que eu dei uma colheita, isso qualquer agricultor sabe, quando a colheita chega, a terra vai ter que ser preparada tudo de novo. Ela não aguenta 2 colheitas seguidas. Isso quer dizer que você plantou muito para colher o que está colhendo,
E agora que você está colhendo, chegou a hora de plantar de novo. Hoje eu estou vivendo coisas que meus pais plantaram em mim. Que há 7 anos atrás eu plantei no reino de Deus. E Deus agora está me dando frutos. Mas se eu parar de plantar agora, daqui a 7 anos eu não tenho mais nada. Se eu quiser poder e autoridade dos céus, eu preciso estar plantando agora em oração e jejum, em leitura da palavra. Ou você acha que a Bíblia que eu li há 7 anos atrás vai servir para daqui a 10 anos? Não. A gente vai ter que preparar a terra de novo, ou seja, quer dar frutos sempre, não só uma vez? Porque talvez você já tenha frutificado uma vez na sua vida. Quer dar frutos sempre? Prepare a terra sempre. Prepare a terra todo dia. E depois de uma colheita, não descanse, prepare a terra de novo, porque Deus não terminou a sua obra ainda. Deus ainda não terminou com você. Deus ainda não terminou com a tua casa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus vai começar a fazer na tua vida só está começando. É tempo de despertar, como diz a conferência. Porque só está começando o que Deus vai fazer. Às vezes você colheu um pouquinho, você acha que terminou. Não! É só a primeira colheita. Ainda tem a 30, ainda tem a 60, ainda tem a 100 por 1. Deus não para de frutificar em quem é terra boa para semear. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre teus filhos, sobre tua família, sobre teus negócios, sobre tudo que você está fazendo. Eu não quero ser aquela pessoa que começa e desiste. Eu não quero ser aquela pessoa que promete que vai fazer, mas as dificuldades da vida me desanimam. Eu não quero ser aquela também que escuta a palavra, mas já que eu não entendi, eu deixo ela embora. Eu quero ser a pessoa que vai dar certo. Deus não te chamou para dar errado. Mas para dar certo, você precisa ser uma boa terra. E eu profetizo que você será uma boa terra a ponto de dar fruto para os teus filhos. Teus filhos e os filhos dos teus filhos vão comer da bênção que cai da tua vida. O Espírito Santo de Deus vai te dar hoje a palavra que você precisa para preparar o teu coração como uma boa terra. E as coisas vão acontecer. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que os céus reservaram para os seus filhos, para aqueles homens e mulheres que estão reunidos aqui e determinados a se tornarem uma boa terra, nós declaramos na autoridade do nome que está sobre todo nome, vai acontecer. Nada vai ser impedimento. O inimigo não vai conseguir enxergar essa semente para roubar. Porque hoje começa uma estação de colheita sobre o teu povo. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem colocado nas nossas vidas agora. Declaramos a paz, a segurança, a saúde, a prosperidade dos céus sobre a vida de cada um que está aqui. E aqueles que creem, aplaudam ao Senhor. Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida.
Wait for me, girl, wait for me. Wait for me, world, wait for me. I'm chasing dreams, can't you see? I'm just a man, but I'm running free. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm just trying to set you free. Wait for me, worries, wait for me. I'm only human, just let me be, let me be. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. I said, oh yeah, the sugar's gonna bring me to life. I said, oh yeah, the sugar's gonna make it alright. Give me that sweet apple pie. Gonna keep running till the stars come down. Chasing the moon, I won't slow down. Wait for me, butterfly, wait for me. I'm just trying to set you free. Wait for me, troubles, wait for me. I'm only human, just let me be, let me be. Gonna keep running till the stars come down. I'll chase that moon till the morning's found. And I won't stop till I do, yeah. Gonna keep running till the stars come down. I chase that moon till the morning's found.